Hoje vamos falar do meu portfólio, do meu objetivo a longo prazo e algumas previsões e preocupações para 2023. Vamos ainda ver os últimos resultados de três empresas no meu portfólio, sendo estas Unity, que perdeu 18% após anunciar os resultados, Ouch, Corsair e ainda Revolve. Portanto, até já. Boas pessoal e sejam bem-vindos ao canal de Investimento Estratégico. Tenho imenso para vos atualizar e portanto vamos já começar pelo portfólio. O portfólio neste momento está a atravessar por um momento mais parado, por estarmos a atravessar um momento no mercado de euforia. Até o Fear and Greed Index esteve a valores bastante altos, num momento macroeconómico que não faz muito sentido. Temos tido relatórios bastante quentes por parte da inflação e no dia 24 de fevereiro saiu mais um, o Core PCE, que relatou 0,2% acima do esperado. Portanto, eu não considero que neste momento seja um momento de estar a 100% em ações e, portanto, tenho trancado alguns ganhos, como foi o caso da Crocs, com 50% de ganhos, e fechado outras posições, mesmo a perder, como foi o caso do Pinterest, que fechei a posição a perder 10%. E tudo isto tem uma razão. E essa razão é o meu objetivo e aquilo que eu me propus com o meu portfólio daqui para a frente. Bater o SP500. E sim, tenho plena noção da dificuldade que é bater o SP500. Mas se fosse fácil, eu nem sequer tentava. Para quem não tem noção, eu vou citar um estudo feito pelo Spiva Scoreboard, que descobriu em 2021 no seu estudo que, num período de 5 anos, cerca de 89% dos fundos de ações gerenciados ativamente ficaram aquém do desempenho do índice SP500. Portanto, se 89% dos fundos gerenciados por profissionais ficaram aquém, só conseguimos especular quantos investidores individuais como eu conseguiram, não é verdade? Bem, mas isto não nos encoraja de tentar. Tanto que vou regularmente mostrar esta tabela que iniciei em 2023 para documentar os resultados do meu portfólio versus o SP500. Dito isto, vou fazer uma pequena previsão minha, já que imensas pessoas estão a falar nisto, eu vou dar a minha opinião também. Posso errar, óbvio, mas fazer previsões é extremamente importante porque marcamos uma direção e, mesmo falhando, é ir ajustando à medida em que caminhamos. Dito isto, toda a gente tem falado sobre a Netflix, que está acabada, que toda a gente vai cancelar a sua subscrição e que a Netflix vai perder imensos membros e receita com esta nova política recente de anti-partilha de contas. Bom, eu não só vou marcar a minha posição como não vão perder receita, como a Netflix ainda vai terminar 2023 com mais membros ativos do que 2022 e com mais receita. E porquê? Perguntam vocês. Bem, vamos imaginar o seguinte sem enrolar do que está a acontecer. Grande parte das contas partilhadas hoje em dia tem 4 utilizadores. Uma conta para 4 utilizadores. O que significa que vão haver 3 pessoas que vão deixar de ter acesso e nos dias de hoje eu não vejo os utilizadores ativos a deixarem de utilizar a Netflix. Simplesmente não conseguem. As pessoas querem o conforto de ligar a televisão e pimbas, já está. Não querem recorrer a sites piratas. E o outro problema é que mesmo na concorrência direta, como a HBO, a Amazon Prime, Disney, enfim, não têm conteúdo suficiente e rápido para dar aos visualizadores, como a Netflix tem. A Netflix é a única a gastar 20 mil milhões de dólares em conteúdo todos os anos e é a única que se pode dar a esse luxo por ser a única plataforma que já é lucrativa neste espaço. A Netflix basicamente já ganhou corrida no espaço streaming. É a única que tem tamanho suficiente para ser autossustentável. Como chegou a este ponto que não consegue crescer mais utilizadores rápido o suficiente, decidiu dar este passo atrás para depois voltar a correr. Ou seja, perder algumas subscrições agora para depois recuperar e ganhar muitas mais. Mas bem, depois de dar este contexto todo, vamos lá ao porquê de eu achar que a Netflix vai recuperar os utilizadores que perder agora e vai ganhar ainda muitos mais com o passar do tempo. Portanto, vamos lá tentar perceber a lógica por trás desta decisão da Netflix. Em cada conta, isto é regra geral, obviamente, isto não vai acontecer para todas as contas, mas em regra geral, cada conta da Netflix tem 4 utilizadores. 2, 3, 4. Estes 4 utilizadores abrem-nos 5 hipóteses. Portanto, a hipótese número 1 é nenhum utilizador subscrever. A hipótese número 2 é voltarmos a ter a mesma subscrição que tínhamos de antes, ou seja, 1. A hipótese número 3 é dobrarmos o número das subscrições em que pelo menos 2 pessoas voltam a subscrever. A opção D são 3 subscrições e a opção E, sendo a melhor delas todas para a Netflix, temos 4 novas subscrições. Portanto, nós tivéssemos que categorizar isto em probabilidades, onde é que o faríamos? Portanto, a opção C, na minha opinião, ficava aqui, numa das mais prováveis, em que temos pelo menos 2 pessoas a subscrever.
opção B como uma pessoa fica mais neste lado do gráfico. Temos a opção A como uma das menos prováveis em que toda a gente desiste da Netflix e nenhum dos 4 utilizadores subscreve. Portanto, a opção A é uma das menos prováveis. No lado direito do gráfico temos uma opção menos favorável como a opção D, menos provável, digo, e temos a opção E do lado direito do gráfico como menos provável. Portanto, e onde é que nós ficamos no meio disto tudo? Eu considero que este campo aqui é um dos mais prováveis de acontecer de resultados para a Netflix e, portanto, eu vejo em que a nível macro, a nível em milhões de contas, a Netflix vai ganhar com isto, porque a maior parte das pessoas vai voltar a subscrever e vai haver sempre utilizadores que não vão desistir da Netflix, porque estão demasiados agarrados a títulos muito importantes como Stranger Things ou qualquer outra série que querem voltar a ver. É uma questão de tempo até sair episódios de séries que eles já viram e querem voltar a ver e vão voltar a subscrever. Portanto, estes são os meus 2 cêntimos em relação a isto. Posso estar completamente errado, só o tempo dirá. Portanto, esta é a minha posição em relação à Netflix neste momento. Agora, vamos falar da minha maior preocupação no meu portfólio para 2023. O preço da carne. Sim, exatamente. Os futuros do gado estão praticamente no ponto mais alto desde 2014 e agora, recentemente, para ajudar à festa, houve outro surto da doença vacas loucas no Brasil. O que fez com que o maior exportador de carne do mundo reduzisse a sua produção imensamente até ter a situação sob controle. O que, por consequência, vai fazer subir ainda mais o preço da carne por haver menos oferta. Dito isto, a razão da minha preocupação não é só quando vou comprar carne, mas sim também com a Texas Roadhouse. A minha segunda maior posição sofre imenso com estes preços, pois 56% do menu da Texas Roadhouse é carne de vaca. E se no quarto trimestre de 2022 eles já estavam a sofrer compressões nas suas margens devido essencialmente ao preço da carne, 2023 não vai melhorar ainda. Portanto, eu não vou vender a minha posição por causa disto, obviamente. A oscilação de preços faz parte em qualquer negócio, mas é algo para estar atento nos próximos relatórios trimestrais. Agora, passando para uma posição mais pequena no meu portfólio, mas também significativa, temos a Revolve. Reportou os seus resultados no dia 23 de fevereiro e fez a ação subir em alguns pontos percentuais. No entanto, mesmo tendo superado as expectativas dos investidores, tanto na receita como nos ganhos por ação, o lucro líquido ficou muito aquém do esperado, descendo para valores antes de 2019. Isto deve-se essencialmente à expansão do Centro de Execução dos Artigos em 2022, o aumento de preços de transporte marítimo, ao aumento de petróleo, o que faz aumentar os preços duplamente neste segmento, pois a Revolve tem um serviço de entregas a casa e devolução. E, como em 2022 foi o ano com a maior taxa de devolução, fez com que aumentasse o custo de transporte para receber, mas também para devolver. É um dos modos desta empresa, mas também é algo muito mau quando os preços do petróleo sobem. Depois, ainda houve um grande aumento no marketing, que nem sequer igualou o aumento da receita. Aqui, na minha opinião, a empresa podia apenas ter abdicado um pouco de receita para controlar os custos. Mas pronto, como aumenta o valor da marca, ainda tem justificação. Agora, o que não tem justificação de todo é o aumento de 141 pontos de base em general e administrativo. Isto é algo para estar bastante atento nos próximos tempos para perceber se o aumento é de facto devido à expansão no centro ou é apenas bónus e pagamentos administrativos. Mesmo assim, nem tudo é mau com esta empresa, e as 3 métricas mais importantes não desiludiram. E estas são o número de clientes ativos, que subiu 27% em relação ao ano anterior, o número total de ordens, que subiu 11% em relação ao ano anterior, e ainda a média de preço por ordem de compra, que subiu 5%. Portanto, onde é que ficamos em relação a esta empresa? Bem, eu não vou fazer absolutamente nada neste momento, é uma posição relativamente pequena para mim e a empresa está a executar relativamente bem. Claro, há alguns custos a mais, mas quase todas as empresas queixam-se do mesmo, portanto, não posso penalizar esta empresa por um mal comum. Portanto, estamos aqui no site, na parte da valorização da Revolve, e podemos ver que temos um Price to Earnings Forward de 25, o que é bastante razoável. Temos um Price to Sales de 1.6, o que aparenta estar ligeiramente no lado barato. E temos aqui a minha métrica favorita, que é a rentabilidade de fluxo de caixa livre, com apenas 1%.
Eu digo apenas 1%, pois as minhas empresas do meu portfólio estão praticamente todas entre os 2,5% e os 4%. E este valor está ligeiramente inflacionado pela negativa, porque, como podemos ver aqui em 2022, os fluxos de caixa livre foram muito menores do que em 2021. E porquê? Porque, primeiramente, o lucro líquido veio logo inferior a 2021 e depois a taxa efetiva de impostos que eles pagaram foi muito superior a 2021, era algo que eles já tinham estipulado que ia acontecer. Depois podemos continuar e vemos que a tendência dos ganhos por ação estão a subir, o EBITDA está a subir, a saúde financeira da empresa está a subir, o que é bom. Eles estão a tentar controlar aqui as despesas, o que é muito bom de ver, e mesmo este ano, sendo um ano muito mau na métrica de ROS, que vemos bastante neste canal, ainda está nos 18%, como podemos ver aqui em baixo, é nos 18%. Uma coisa que eu não gosto é ver o número de ações a subir, mas é algo que esta empresa tem que fazer neste momento. Portanto, neste momento não há razão para ter pânico. Vou continuar a segurar esta empresa, muito possivelmente nos próximos trimestres. Não tenho qualquer pressa em vender esta empresa. E podemos ver mesmo na compensação de ações, que é a barra roxa, eles são bastante controlados neste custo e não inflacionam os seus fluxos de caixa livre com a compensação de ações, que é excelente. É algo que eu procuro em todas as minhas empresas. Bem, e agora saltamos para a empresa Corsair. Eu disse há uns episódios atrás que eu tencionava vender esta empresa na apresentação de resultados da mesma, e a apresentação de resultados já foi, eles já reportaram os seus resultados e eu continuo com 100% da posição na Corsair e a pergunta que vocês colocam é porquê? Porquê é que eu ainda não vendi? Bem, e a razão é muito simples, os resultados vieram acima do que eu estava à espera, com uma margem de lucro bruto bastante positiva em relação ao ano anterior, e vocês agora estão a ver apenas 1% de diferença, mas a questão é, a receita do ano anterior era muito superior à que nós temos neste ano e eles conseguirem não só manter, mas ainda subir ligeiramente a margem é excelente. Isto foi uma das razões pela qual eu mantive a empresa. E isto acontece porquê? Porque neste momento, e nós podemos ver aqui em baixo que temos as visitas ao site que estão a crescer exponencialmente, tanto no último trimestre, em que foi sempre acima dos 4.000, como agora também temos um janeiro bastante forte. E isto está a acontecer porquê? Porque tanto a Nvidia como a AMD e a Intel estão a lançar as novas placas gráficas e os novos processadores, e a Corsair é uma das empresas que mais beneficia com estes movimentos e com esta nova tecnologia, porque um, as pessoas querem construir novos computadores com estes novos processadores e estas novas gráficas e acabam por comprar a RAM e as fontes à Corsair, que é uma das principais setores de venda deles. E depois aqui neste site temos o balanço geral da Corsair a nível anual e podemos ver o porquê de eu querer sair desta empresa. Portanto, temos um PE de 12 forward, ou seja, razoavelmente barato, bastante bom. Temos um price to sales de 1, o que prova que a empresa está barata, e temos um free cash flow de 2,5, o que é razoavelmente bom também. Temos a receita a subir, à exceção destes 2 anos de 2020 e 2021, onde a empresa foi uma grande beneficiária do Covid, onde houve imensas pessoas a comprar, a construir essencialmente computadores para aguentar o confinamento em casa, mas o que nós queremos é focar-nos no futuro, não é verdade? E portanto temos um 2022 negativo e um lucro líquido negativo em 2022, o que mostra que esta empresa não foi lucrativa no ano anterior. Temos um NPS bastante negativo e temos um balanço financeiro que, embora esteja na tendência certa, ou seja, estamos a crescer ligeiramente o dinheiro em caixa, mas temos ainda uma dívida bastante elevada. Em termos de fluxo de caixa livre, também está na tendência correta, mas também temos a compensação de ações a subir, o que não é nada bom. E temos aqui em 2022 praticamente o mesmo valor de compensação de ações para fluxo de caixa livre. E como nós sabemos neste canal, esta compensação de ações está de facto a inflacionar os fluxos de caixa livre, o que não é nada bom. Depois temos um ROS negativo, onde prova que a empresa não conseguiu gerar
lucros ou não conseguiu ser lucrativo nos seus investimentos do ano, o que não é nada bom. Portanto, mostra o porquê de eu querer sair desta empresa o quanto antes, mas neste momento tenciono esperar por um bom momento para sair, porque creio que a empresa consegue bater as receitas tanto no próximo trimestre como no seguinte, se apanhar esta onda das novas placas gráficas e processadores, tanto da Intel como da Nvidia e da AMD. E agora chegamos ao verdadeiro estraga-festas. É verdade, menos 27% nos últimos 5 dias e menos 18% após a apresentação de resultados. Mas a minha pergunta antes de tudo é: quais resultados? É que eles não apresentaram nada, rigorosamente nada. Escreveram apenas uma simples carta aos investidores e responderam a algumas perguntas por parte dos mesmos. Nem sequer se deram ao trabalho de despender de 30 minutos para falar sobre os projetos futuros, o que falhou em 2022, o que mudou com a incorporação da Iron Source, enfim, nada. Num ano em que havia imenso para falar, em que havia imenso para partilhar, nada. Ora, e cá estamos, dentro da carta que a Unity escreveu aos investidores. E aqui tem algumas coisas muito interessantes que vos quero mostrar. Este gráfico, por exemplo, mostra a quantidade de clientes que faturaram mais de 100 mil ao ano com os seus produtos criados pelo software do Unity. Ok, interessante. E nós vemos um bom crescimento no último trimestre, certo? Bem, parece excelente até lermos as letras pequeninas e percebermos que, se não fosse pela aquisição da Iron Source, de facto o número de clientes teria descido para 1056, quase o mesmo valor de 2021. Bem, depois, logo aqui em baixo, temos a diluição de ações e estimativa para o ano. Podemos ver que começámos 2022 com 345 milhões de ações e subimos para 474 milhões, portanto, um incremento de 37%. E para 2023 estimam mais 20 milhões de diluição, o que, na minha opinião, não deve ser apenas 20, porque esta empresa adora diluir o investidor. Depois, no segmento de despesas brutas, podemos ver um incremento de 31% em pesquisa e desenvolvimento, 79% num aumento de custos de venda e publicidade e ainda 70% num aumento general e administrativos. Isto tudo para aumentarem praticamente para o dobro o prejuízo desta empresa em relação ao ano anterior. E como se não bastasse o aumento de 70% em custos de operações, ainda temos um aumento de 80% em compensação de ações. Como se já fosse pouco de antes, não é? Enfim, é caso para dizer que é uma das melhores coisas que esta empresa faz, é diluir o investidor. Portanto, para concluir, comprei Unity por já ter usado o produto enquanto programador de videojogos. E sinceramente é incrível. Um dos melhores produtos de criação de jogos e também de aplicações. Mas só isso não chega. A execução está horrível e a empresa só está a destruir o valor para o investidor e enquanto assim for, não vai ser com o meu capital. Esta é a ação que eu tenho mais pressa em sair. Antes dos resultados, eu estava apenas 5 a 10% negativo na posição e decidi esperar pelos resultados, agora dificultando ainda mais sair desta posição com pouco ou nenhum prejuízo. A única razão pela qual eu esperei foi pelo hype da inteligência artificial, e sendo o Unity uma das empresas beneficiárias da onda, poderia ter subido nos resultados, mas com esta equipa é completamente impossível. Bem, e sim, aquele gráfico roxo que vocês estão a ver aqui ao lado é de facto a compensação de ações por parte do Unity. Obrigado a todos que ficaram até ao fim no episódio de hoje e até já.